Oficina, onde vocês vão conhecer a história do Process e vocês vão conhecer a história. Sugerimos que pausem este vídeo e assistam ao primeiro e o segundo vídeo da Web Oficina, onde vocês vão conhecer a história da linguagem de programação Process e aprender os fundamentos básicos para iniciar na codificação criativa com Process. Que neste mês de agosto de 2021 está completando 20 anos de lançamento e acaba de ganhar a versão 4.0 Alpha. O primeiro destes fundamentos que vimos no vídeo anterior são as funções e as chamadas de função. Aprendemos como as funções são nomeadas e como podemos passar parâmetros nas chamadas de função. Vimos diversas funções que realizam ações, desde dar saída de texto na janela de informação até desenhar figuras na janela de execução do Process. Vamos lembrar algumas funções que já conhecemos. As funções print e println para dar saída de texto na janela de informação. As funções para a criação de formas primitivas como rect e ellipse e as funções para a configuração dos modos de criação das formas primitivas, como o Rect Mode e o Ellipse Mode. Vimos as funções para estilização, Fill e Stroke, e as funções No Fill e No Stroke. Também vimos como aplicar cor ao fundo da tela com a função Background. Aprendemos que a função size deve ser chamada logo no início do código para definir o tamanho da janela de execução e como o Process segue um fluxo de execução do código. Este fluxo é controlado pelos blocos Setup e Draw, além de blocos de códigos que podem ser chamados a partir de eventos de mouse e teclado, por exemplo. Conhecemos ainda as funções mouse X e mouse Y, e como elas podem substituir os números que são passados nos argumentos das funções. Também vimos as funções pmousex e pmousey, e como elas podem ser utilizadas junto com as funções mousex e mousey para criar um traçado ou para calcular a velocidade do mouse na tela. Por fim, vimos como é fácil exportar o nosso código para um aplicativo que pode rodar nos sistemas macOS, Linux ou Windows. Vamos iniciar esse vídeo entendendo qual é a principal diferença entre o ambiente de desenvolvimento do Process e o editor online de P5.js. Vamos entender o que são operações de atribuição e estruturas de controle e como usamos essas declarações no ambiente do Process e do P5.js. Então é isso, vamos codificar. Inicialmente vamos entender qual é a diferença entre o Process e o P5.js. Como falamos no último vídeo, a principal diferença entre o Process e o P5.js é o motor por trás de cada um desses modos de programação. No Process, temos o motor da linguagem de programação Java, enquanto que no P5.js, o motor que faz o código funcionar é a linguagem JavaScript. Mas o que isso quer dizer? Assim como aprendemos fonemas, gramática, métrica para nos comunicarmos ou escrevermos, o Process e o P5.js têm as suas sintaxes diferentes. A sintaxe de cada um é o conjunto de regras. Que é um exemplo, vamos ver. No P5.js,
todos os blocos são chamados sempre com a palavra reservada function. Não importa qual bloco a gente esteja falando, sempre vamos usar para os blocos a palavra reservada função. Além da sintaxe, outra grande diferença entre o ambiente de desenvolvimento do Process e o editor do P5JS é que o Process é um aplicativo que a gente precisa baixar para o nosso computador para poder utilizar. Então a gente tem a versão mais recente, 4.0, Beta 1, quer dizer, já está uma versão, e temos as versões stable, né, os releases stable, que eles recomendam. Então, muita gente ainda não vai poder usar a versão 4.0 porque ainda não está completamente resolvido toda a migração. Então, a gente ainda pode usar a versão anterior, que é a 3.5.4. Enquanto que o P5JS conta com um editor online que pode ser acessado a partir da página oficial, né? E através de qualquer browser de internet. Então a gente tem esse ambiente de desenvolvimento que não necessita de nenhuma instalação para usar, né? Fica o editor.p5js.org é o endereço. Aparentemente os dois ambientes são similares, né? No entanto, o editor do P5JS conta aqui na parte superior esquerda com um mini navegador de arquivos e já tem uma estrutura para publicação web. E o sketch.js, que é o nosso código, aqui está, né, a nossa área de codificação e o nosso console, né? Então parece similar, mas tem essa diferença que você já tem essa estrutura pronta para publicação para o web. Já no Process, para nós podermos ver os arquivos que estamos usando no nosso Sketch, nós precisamos acessar o menu Sketch e através do comando ver pasta do Sketch, que no macOS é Command K, no Linux e no Windows é Ctrl K. Então a gente acessa a pasta do nosso computador onde estão guardados os arquivos que fazem parte do nosso Sketch, né? Então a gente tem acesso a todos os arquivos através deste comando. Então, em relação à sintaxe, essa é a primeira diferença, né, da palavra-chave que a gente usa para chamar os blocos setup e draw, né? A palavra void, ela faz de uma diferença, né, uma diferenciação entre esses blocos e os blocos de função, né, que nós temos no Process também. Então muda um pouco a sintaxe aí nesse caso, né? Daqui a pouco a gente vai ver na declaração da variável que muda bastante a forma como isso é feito no Process e no P5JS. Então agora que entendemos essas primeiras diferenças entre o ambiente do PDE e o editor do P5JS, vamos ver afinal o que são essas tais variáveis. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como eu utilizei variáveis para desenvolver o meu primeiro código, Random Draw, que depois ganhou novos recursos e em 2012 foi selecionado para participar da 11ª Bienal do Recôncavo com o título Desenho Aleatório Colaborativo Sem as Mãos, que a gente vai ver mais adiante. Vamos ver o Random Draw funcionando. Ele é uma tela em branco onde a gente risca com o mouse essas linhas aleatórias, né? A gente determina o ponto do mouse X e mouse Y, e o segundo ponto da linha
é um ponto aleatório. Então a gente pode mudar as cores que a gente utiliza, né? Para cada cor RGB. Nós podemos aumentar a espessura da linha. Nós podemos usar linhas, cores também aleatórias. Repare que cada linha também tem uma dimensão, ela também tem uma aleatoriedade na espessura. Nós podemos usar o branco, apaga, né? Então nós podemos trabalhar cada cor. E no final eu posso salvar a imagem, né? Então eu assino. Existem muitas analogias para explicar o que é uma variável. Provavelmente a mais utilizada seja a da caixa que guarda informação. Essa caixa pode conter diferentes tipos de dados, como números inteiros, números decimais, que também são chamados de números de ponto flutuante, sequências de caracteres, que podem ou não formar frases, letras do alfabeto, expressões booleanas, que são falso ou verdadeiro, dentre outras, né? Mas o que isso quer dizer realmente, né? O computador trabalha com memória. Memória porque o computador precisa guardar coisas para se lembrar depois. Tecnicamente falando, uma variável é um endereço para uma porção de memória do nosso computador. Você dá um nome a um bloco de informação. Mas talvez, como diz Daniel Schiffman, a melhor analogia que a gente pode usar seja a do papel quadriculado. Imagine que a memória do computador é uma folha quadriculada e cada célula nesse quadriculado tem um endereço. No vídeo anterior, nós aprendemos a nos referir a essas células por números de colunas e linhas, que indicam a posição de cada pequeno quadrado que compõe a nossa tela, que é essa malha quadriculada. Esses pequenos quadrados são chamados de pixels. Não seria bom se pudéssemos nomear esses pixels como variável podemos. E aqui temos outra grande diferença entre o Process e o P5JS. O Process é uma linguagem fortemente tipada, onde a gente precisa declarar, além do nome, o tipo de cada variável que a gente cria no nosso código. No P5JS, todas as variáveis são declaradas ou como let ou como var, mas você não tem distinção entre o tipo da variável. Então, pode ser um booleano, pode ser um inteiro, não importa. Qualquer variável você utiliza a mesma palavra-chave para fazer a declaração. Inclusive, a variável pode mudar o tipo do seu conteúdo durante o fluxo de execução do sketch. No Process, a declaração determina o tipo dos dados armazenados na variável e esse tipo não poderá ser alterado depois. Então, ele permanece sempre do mesmo tipo. O que pode acontecer mais adiante, nós vamos ver, é que a gente pode alterar o dado de um tipo para o outro. Os nomes de variáveis devem ser uma palavra sem espaços e deve sempre começar com a letra. Os nomes das variáveis podem incluir números, mas não podem começar com números. E não podem incluir qualquer pontuação ou caractere especial, com exceção do sublinhado ou underline. Lembre-se que você sempre pode consultar as referências do Process através do menu Ajuda, Referência, onde você vai encontrar as referências para todas as funções do Process, e em Data Primitive você vai encontrar as referências para todas as variáveis
primitivas do Process. Você também pode acessar as referências pelo site oficial www.process.org, em Documentation Reference, em Data, você vai ter as referências para todas as declarações de variáveis nesse novo site dedicado ao Process 4.0. Caracteres como as letras, os números, os sinais de pontuação, os sinais matemáticos e outros caracteres especiais são armazenados em uma variável tipo char e são declarados com uma letra entre aspas simples. Caracteres são úteis ao determinar que letra no teclado foi pressionada e para outros usos envolvendo cadeias de texto. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Tem algumas dicas para escolher bons nomes para as variáveis. Evite usar palavras que já existam na linguagem Process, por exemplo. Então, mouse X, mouse Y, né? Mesmo que você escreva o mouse X todo com caixa alta, que já diferencia para o mouse X do Process, mesmo assim é uma forma de confundir, né? Então, sempre use palavras que significam alguma coisa, né? Você vê Python, current, previous, né? Então aqui no Random Draw eu uso espessura, né, para a largura da linha, noise para ficar diminuindo e aumentando a espessura, né? O contador, RGB, que são as cores, né? Rand X, Rand Y, por causa do random. Então são nomes que a gente vai compreender quando a gente lê o código, né? Então facilita a leitura do código. No entanto, declarar e inicializar não são as únicas operações possíveis com as variáveis. A variável não é um mero substituto para os números que a gente usa no código. Como o nome diz, o conteúdo da variável muda. Até agora, tínhamos visto apenas declarações de chamada de função. Com as variáveis, temos um novo tipo de declaração, as declarações de atribuição. As declarações de atribuição é que tornam possível a mudança dos valores da variável e são feitas declarando o nome da variável seguido de um sinal de igualdade, que aqui significa recebe, né? Então a variável recebe um novo valor. Daqui a pouco vamos ver como usar o sinal de igualdade, como eu falei, em uma expressão matemática. São essas operações de atribuição que permitem essa mudança. Então, aqui a gente tem uma operação de atribuição para a variável RandX, né? Que ele vai pegar o valor anterior, o valor que já está na variável, e somar a um valor randômico, que a gente vai ver daqui a pouco, utilizando a variável noise, né? Ela negativa e positivo. Então eu tenho então aqui eu tenho também no rand y uma operação também de atribuição, mais uma vez nas duas coordenadas, né, randômicas, né? Então aqui a gente vê uma operação de igualdade. Então eu estou comparando o key com dois sinais de igualdade a uma determinada tecla, né? Então, como eu disse, né, eu criei esse código no bacharelado de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em uma disciplina chamada Tópicos Especiais em Arte Mídia 1, com orientação de Jarba Jacome.
E o exercício era que cada aluno criasse o seu próprio programa de desenho. Então, a minha proposta foi simular um antigo brinquedo de parque de diversão, onde o público podia criar pinturas aleatórias despejando tinta em uma máquina giratória, onde era fixada uma folha de papel em branco. Então eu pensei nesse algoritmo que traçava linhas da posição do mouse até um ponto aleatório, variando a espessura e a cor de cada linha, que seriam traçadas continuamente enquanto o mouse estiver pressionado, um a cada ciclo do draw, aonde a gente não tem controle. A gente clica em um ponto e ele sorteia o outro ponto da linha, né? Dá essa impressão de espalhamento, de aleatoriedade, né? Então, e a partir desse pseudo código, né, eu cheguei ao código final do trabalho. Vamos ver mais do Random Draw daqui a pouco. Então, para transformar esse pseudocódigo em um código, realmente, eu utilizei essas variáveis, né, como eu mostrei, inteiros, floats, booleano, né, e uma imagem que assina no final o trabalho, né. Então, repare que eu declarei cada variável e inicializei ao mesmo tempo aqui logo no início do código. Então isso concentra essa configuração logo no início do código, então facilita o entendimento do sketch. Depois de declarar e inicializar as variáveis, a gente passa para o setup. Aqui eu simplesmente defino o tamanho da área de execução, o background, né? E eu atribuo uma imagem, a gente vai falar disso mais adiante, né, para a variável assinatura, né, ela carrega a imagem. Então depois a gente vem para o draw, que é onde as coisas realmente acontecem, né. Lembre-se que o draw ele vai rodar repetidamente e indefinidamente, então até a gente encerrar a execução do programa. O draw é um loop infinito do bem. Daqui a pouco a gente vai saber por que ele é um loop infinito do bem. Então a primeira coisa que temos no draw é a definição da espessura, né? Então aqui é que a gente vai aplicar aquela variação que eu tinha falado do noise, né? Então depois a gente vem para um if, eu já explico o que é o if, né? E aí a gente vai abrir o bloco onde ele utiliza como cores. Lembra que a gente viu em relação às cores, então ele define a cor nesse bloco, e aqui nessa linha é onde ele realmente vai desenhar, né? Então ele usa para desenhar a variável mouse x e mouse y, né, para saber a posição do mouse na tela, e as posições hand x e hand y para o segundo ponto da linha. Então, depois que ele desenha, ele vai ressortear, né, aqui ele refaz o sorteio, né, dessa posição randômica, né? Então a gente sorteia depois que traça a linha. Antes a gente tinha já inicializado ela, né? Então hand x, ela já recebeu o primeiro valor aqui na inicialização, e depois a gente faz uma nova atribuição de valores, né? De valores para as variáveis nesse ponto aqui, né? Então repare que aqui a gente tem duas variáveis if, né? Então a gente já vai ver a variável if. Então repare que o mouse pressed, o argumento do primeiro if é o mouse pressed. Isso significa basicamente que o que está dentro desse bloco
nesse cadeamento aqui, ele só vai ser executado se o botão do mouse estiver pressionado, né? Vamos ver alguns exemplos em Learning Processing. Então, neste primeiro exemplo, né, ele, na verdade, vai desenhar uma elipse usando variáveis, né? Mas isso não quer dizer que haja um movimento. Então, não é nada empolgante um pontinho parado na tela, né? Isso porque ele vai desenhar o ponto sempre no mesmo lugar, né? E se a cada ciclo do draw a gente pudesse mudar a posição, a cor, né? o tamanho, então como é que ficaria, né? Então aqui a gente tem um exemplo com a função random. O random é um tipo especial de função que nos retorna um valor. Vimos isso antes com a função ABS, que usamos no segundo vídeo da Web Oficina Arte Codificada para calcular o valor absoluto de um número. Vamos ver como o random funciona. Ao contrário da maioria das funções que vimos até agora, como line, ellipse, rect, a random não desenha ou pinta uma forma na tela. Em vez disso, random responde a uma pergunta e responde essa pergunta para nós. A função random requer 2 argumentos e retorna um número de ponto flutuante aleatório, variando do menor número ao maior. O segundo argumento deve ser o maior do que o primeiro para funcionar corretamente. A gente pode também utilizar apenas um valor no argumento. Então, o random vai assumir que nós queremos um valor de 0 a o valor que nós passamos para ele. Então, repare que o random ele sempre retorna números de ponto flutuante, certo? Mas se a gente precisar transformar um número randômico, que é um ponto flutuante, para um número inteiro, a gente poderá converter o resultado da função aleatória em um inteiro usando uma função de conversão que é o int. Então a gente coloca o random como argumento da função int. Então primeiro a função random ela sorteia o número, depois a função int transforma esse número que foi sorteado em um inteiro, né? Então veja que temos um tipo de variável int e uma função int, que são diferentes, né? Uma guarda um inteiro e o outro faz uma conversão de decimais para inteiros, né? Então a gente pode ver a utilização do random como argumento da função stroke8, que define a largura da linha, né? E outra questão interessante é observar o uso dos parênteses alinhados, né? De uma função dentro da outra. Então isso é legal de observar, pois será bastante útil para chamar funções dentro das funções, né? Como a gente pode ver aqui, né? Então a função retorna um float, né? Que a gente pode transformar em inteiro, né? Por exemplo, né? Então a gente transforma em inteiro e multiplica a espessura por esse float que foi convertido em inteiro. Então isso é bem interessante e a gente vai usar bastante. Perfeito! Agora que sabemos o que é uma variável, vamos aprender como fazer para criar bifurcações no código usando as instruções condicionais. Mas o que é uma condicional? Uma condicional é um teste booleano, leva esse nome por causa do matemático George Boole, onde o resultado é sempre verdadeiro ou falso, e a resposta faz o código tomar caminhos diferentes. Usamos operadores relacionais para formular o nosso teste. São eles
maior que, menor que, menor ou igual, maior ou igual, né? Igualdade. Lembrando que o sinal de igualdade é utilizado na atribuição da variável, né? Então, se a gente quer fazer um teste usando uma relação de igualdade, a gente tem que usar o duplo sinal de igualdade, né? As expressões condicionais ou booleanas funcionam dentro do Scratch como pergunta. Como perguntar 15 é maior que 20? Se a resposta for sim, o fluxo da execução segue para executar um determinado bloco de código. Se a resposta for não, o fluxo do código pula e segue para a próxima etapa, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma condicional if que pergunta como eu mostrei, se o mouse estiver pressionado. Depois temos um if alinhado, que ele vai perguntar se está apagando. Se estiver apagando, ele vai simplesmente usar a cor que já está sendo utilizada. Caso contrário, ele vai sortear uma nova cor, né? Então, aí aqui eu estou usando o while para fazer uma restrição. Tem várias formas que a gente pode fazer restrição, né? Então ele está dizendo que enquanto como eu sorteei uma nova posição X, ela pode sair da tela. Então eu digo com o while que se for maior, que enquanto for maior do que a largura, ele faz um novo sorteio. Enquanto for menor que 0, ele faz o sorteio. Então você usa o while para manter a linha dentro da janela de execução, né? A condicional faz com que o nosso código se ramifique, né? Pois de acordo com várias condições, né? Então, como aqui no keyPressed, né? Que de acordo com cada condição ele vai seguir um caminho diferente, ele vai aplicar uma cor diferente, ele vai apagar a tela. Então, você ramifica o código. Então, nós podemos pensar nisso como uma seguinte questão utilizada por Schiffman. Você está com fome? Então, coma um pouco de comida. Caso contrário, se você estiver com sede, beba um pouco de água. Caso contrário, descanse um pouco. Vamos ver mais um exemplo apresentado por Daniel Schiffman no 5º capítulo de Learning Processing. Vamos analisar o pseudocódigo proposto por Schiffman. Primeiro, crie variáveis para manter os componentes da cor vermelha, verde e azul. Chame-os de RGB. Segundo, desenhe continuamente o plano de fundo com base nessas cores. Terceiro, se o mouse estiver do lado direito da tela, aumente o valor de R. Se estiver no lado esquerdo, diminua o valor de R. Quarto, restrinja o valor de R entre 0 e 255. Então aqui temos a condicional que permite, né, essa variação de acordo com a posição do mouse. Então a gente usa o if. Então, se o mouse X, que é a posição horizontal, estiver maior que a metade da largura, você vai adicionar 1 ao vermelho. Caso contrário, você vai tirar 1, né? E aqui você vai ter outra vez a condicional if para delimitar. Então, se o vermelho for maior do que 255, você mantém o vermelho igual a 255. Caso contrário, se o vermelho for menor do que 0, você mantém o vermelho em 0. Então, isso faz com que a gente mantenha
a escala do vermelho dentro das 255 cores que a gente pode usar para cada uma das cores. A gente pode ver aqui, ó, aqui o fundo está preto, mas se eu passar para o lado de cá, o fundo fica vermelho. E aí, enquanto ele está aqui, ele vai ficar vermelho até o máximo. Se eu volto, ele vai voltar para o fundo preto. Quando um ou mais else if é usado, as declarações condicionais são avaliadas na ordem apresentada. Assim que a expressão booleana for validada como verdadeira, o código correspondente é executado e o restante das expressões daquela cadeia booleana são ignoradas. Em uma condicional declarada, você pode sempre ter um if e um else. No entanto, você pode ter muitos outros else ifs, se você quiser, como vimos lá no Random Draw. Então aqui nós vamos ter esse if, né, que vai testar se R é maior que 255, né? Então, se for maior que 255, o R recebe 255. Repare que aqui é caso contrário, se R for menor do que 0, então R recebe 0. Né? Então a gente restringe o valor de R a no máximo 255 e no mínimo 0. Né? Então essa é uma das formas que a gente pode restringir um valor. Limitar o valor de uma variável, como na etapa 4, é um problema comum. Aqui não queremos que os valores das cores aumentem a extremos superiores ao que as cores comportam. Em outros exemplos, podemos querer restringir o tamanho ou a localização de uma forma, para que ela não fique muito grande ou muito pequena ou se perca na tela. Embora o uso de instruções if seja uma solução perfeitamente válida para o problema de restrição, o Process oferece uma função intitulada constrain que nos dará o mesmo resultado em uma única linha de código. Constrain leva 3 argumentos: o valor que pretendemos restringir, o limite mínimo e o limite máximo. A função retorna o valor restrito de volta à variável. Lembra o que significa para uma função retornar um valor? É importante adquirir o hábito de restringir valor como precaução de erros. Não importa o quão certo você esteja de que sua variável vai ficar dentro de determinado intervalo. E a forma mais fácil de fazer isso é usando a função constrain. Vamos ver mais um exemplo do 5º capítulo de Learning Processing. Então aqui mais uma vez a gente começa declarando as cores para o fundo, né? Então 3 floats para o R e o GB, né? Então depois a gente tem o setup que determina o tamanho da janela. Então no Draw a gente aplica a cor no fundo e desenha a linha para dividir a tela em quadrantes. Então primeiro pinta, passando as variáveis como os atributos para cada uma das cores. Depois a gente define a cor branca para o contorno e traça 2 linhas para dividir a tela em 4 partes. Aí, se o mouse estiver do lado direito da janela, aumenta o vermelho. Se o mouse ficar do lado esquerdo, o vermelho diminui. Então, se o mouse X for menor do que a largura dividido por 2, então o valor de R, que é o vermelho, vai ser igual ao mesmo valor que já tinha, mais 1. Caso contrário, se o mouse X for menor do que a metade da tela, então o valor de R vai ser
o mesmo valor que estava menos 1. Então, se o mouse está do lado direito, ele aumenta. Se está do lado esquerdo, ele diminui. E aí a gente vem para o segundo bloco de condicional, aonde se o mouse estiver na parte de baixo da janela, o azul aumenta. Caso contrário, se o mouse ficar na parte de cima, o azul diminui. Então, se o mouse Y, a posição vertical do mouse, for maior do que a altura dividido por 2, o valor do azul, que é B, é igual ao mesmo valor que estava mais 1. Caso contrário, se o valor de Y for menor do que metade da altura, então o valor do azul é igual ao valor anterior menos 1, né? Então, se está na parte de baixo, aumenta, se está na parte de cima, diminui. E aí a gente vem para tratar a ação do mouse. Então, se mouse pressed, que é a variável de sistema, for verdadeira, né? Ou seja, o botão estiver pressionado, então o valor de verde, que é G, é igual ao valor anterior mais 1. Caso contrário, se o mouse não estiver pressionado, o valor de verde é igual ao valor anterior menos 1. E aí no final a gente vem para o delimitador para cada uma das cores. Elas vão ficar sempre entre os valores de 0 e 255. E aí vamos ver como é que isso acontece. Se eu ficar no quadrado esquerdo superior, nada acontece. Quando eu passo para o quadrado direito superior, eu adiciono vermelho até o máximo. Eu volto para o quadrado esquerdo superior, ele perde o vermelho e volta a ser preto. Se eu passo para o quadrado esquerdo inferior, ele adiciona azul até o máximo. Se eu passar para o quadrado direito inferior, então eu vou adicionar azul e vermelho, que resulta magenta. E aí, se eu apertar o botão do mouse, eu vou adicionar verde também, e eu vou adicionar as 3 cores do sistema aditivo, e aí resulta em branco. Então vamos ver mais um exemplo do capítulo 5 de Learning Process. Então aqui nós começamos com o setup, definindo a área de execução. Depois no Draw a gente apaga a tela, define um contorno preto e aí traça 2 linhas que cruzam a tela para definir 4 quadrantes na tela, né? E aí a gente vai definir o preenchimento preto, então a gente anula o contorno e define o preenchimento como preto. E aí entra na condicional, aonde se a posição horizontal do mouse for menor que 320 e a posição vertical do mouse for menor que 180, vai desenhar um retângulo na posição 00, 320, 180. Caso se mouse X for maior que 320 e mouse Y for menor que 180, ou seja, no canto direito superior, então vai desenhar um retângulo na posição 320, 0, com a largura de 320 e a altura de 180. Caso se o mouse X for menor que 320 e o mouse Y for maior que 180, então desenhe um retângulo em 0, 180, de 320 por 180. Caso se o mouse X for maior que 320 e o mouse Y
for maior que 180, desenha um retângulo de 320 por 180, de 320 por 180. Então, isso bem simples o código. Então, em cada quadrante que você passar, ele vai pintar aquele quadrante de preto. Simples e eficiente. Vamos ver agora como podemos usar variáveis booleanas para criar um botão que podemos utilizar para criar uma interface gráfica. Lembre-se mais uma vez que uma variável booleana sempre assume os valores verdadeiro ou falso. No nosso caso, podemos dizer que os valores seriam ligado ou desligado. E assim, nosso exemplo de botão irá incluir uma variável booleana com o valor inicial de falso, supondo que o botão do mouse começa no estado desligado. No caso de um rollover, sempre que o mouse passa sobre o retângulo, ele fica branco. Nosso esboço transforma o fundo branco quando o botão é pressionado e preto quando não é. Este é um exemplo que simula o botão conectado a uma luz que você só acende quando você vira o interruptor. Se a luz estiver apagada, ele acende. Se estiver ligado, ele desliga. Agora precisamos um código que alterne a chave. Então aqui neste exemplo da bola quicando, nós temos a declaração da variável x como 0, ela declara e inicializa. Então a gente tem a velocidade, que é igual a 2. Então a gente depois tem um setup, que diz apenas o tamanho da tela de execução. Então a gente vem para o draw, então a gente define a cor do fundo, né? E a gente adiciona a velocidade atual à posição x. Então x recebe x ele mesmo mais a velocidade, né? Então lembre-se que duas barras significa ou. Então se x maior do que a largura ou x menor do que 0, então se o objeto atingir a outra borda, multiplica a velocidade por -1 para inverter a direção. Então -1 a gente usa para inverter a polaridade. Então a velocidade é igual a ela mesma vezes -1, que é o que inverte a polaridade, né? Então aqui depois da condicional, aí a gente desenha stroke 0, a cor do contorno, a cor do preenchimento, e aí a gente desenha a elipse em x, que é essa variável que está posicionando horizontalmente o nosso círculo, e a posição vertical e o tamanho do círculo, né? Largura e altura. Vamos ver um último exemplo de Daniel Schiffman. Então a gente começa o código declarando duas variáveis float x e y para a localização do quadrado. Depois a gente declara mais um float chamado velocidade, que vai ser a velocidade que a gente adiciona à posição. Aí a gente vem para o setup, que tem o tamanho da janela de execução, e o draw, que ele começa pintando o fundo de branco, aí ele exibe o quadrado, pinta o quadrado, a cor do contorno, e aí define o modo de desenho do retângulo para centro, e aí desenha o retângulo nas posições x, y e com um tamanho de 10 por 10 pixels. E aí depois a gente adiciona a velocidade. A velocidade é y igual a y mais velocidade, né? Então, se a gente voltar, a gente vai ver que se a gente voltar, a gente tem y0, velocidade 0
Então, onde é que a gente vai adicionar aqui? Até agora ele não adicionou, então a gente vem para um if aqui, adiciona a velocidade, então y é igual a y na velocidade, adiciona a gravidade, então velocidade é igual a velocidade. Então aí a gente vem para as condicionais, né? Se o quadrado colide com a parte inferior, a velocidade é invertida. Então, se o y for maior do que a altura, então vai multiplicar por 0,5 em vez de menos 1. Então o quadrado vai diminuindo cada vez um pouco menos, né? Então isso faz com que a simulação fique mais realista, não um efeito de amortecimento, né? Então a velocidade recebe a velocidade vezes 0,95 e y é igual a altura, para parar embaixo, né? O valor máximo de y. Se ele passa, ele volta para o valor máximo de y, né? Então, o curioso é que ele só vai colocar o valor máximo. Por quê? Porque como ele multiplica por 0,95, quando ele inverte, ele vai diminuindo, e aí vai chegar uma hora que vai chegar em um valor negativo, e aí ele vai inverter de novo. Então não precisa dizer aonde é que ele vai colidir, né? E aí a gente tem essa simulação realística de gravidade, né? Agora vamos avançar um pouco mais. Você sabe o que é interação? A interação é o processo gerador de repetir um conjunto de regras ou etapas indefinidamente. É um conceito fundamental em programação de computadores e logo descobriremos que isso simplifica bastante a vida de qualquer programador. Existem 3 tipos de loop: o loop while, o loop do while e o loop for. Para começar, vamos nos concentrar no loop while, que significa enquanto, por um tempo. Por um lado, o único loop que você realmente precisa é o while. O laço for, como veremos, é simplesmente uma alternativa conveniente, um bom atalho para operações de contagem simples. No entanto, o do while raramente é usado. Assim como as estruturas condicionais if e else, o loop while emprega uma condição de testes booleanas. Se o teste for avaliado como verdadeiro, as instruções entre as chaves são executadas. Se for falso, continuamos para a próxima linha de código. A diferença aqui é que as instruções dentro do bloco while são executadas continuamente até que as condições de teste se tornem falsas. Vamos analisar as linhas do nosso código. Então, nós primeiro temos o size e o background. Repare que neste código nós não temos uma estrutura de setup draw. Nós já começamos com size, definindo o tamanho da janela. Depois nós definimos a cor do fundo, que é branco. E aí a gente declara e inicializa as variáveis x e y para a posição vertical de cada linha e a posição horizontal inicial da primeira linha. Então depois a gente declara uma variável inteira para o espaço e depois a gente declara um inteiro para o comprimento de cada linha, né? Então a distância e o comprimento. Então depois uma variável para dizer aonde acabam as linhas, certo? Define a cor da linha como preto e aí desenha cada linha dentro do laço while. Enquanto o x for menor ou igual à variável endLength, né, 150, então ele vai desenhar a linha
que vai estar posicionado em x, y para o primeiro ponto, x, y no segundo ponto, mais no caso do segundo y, o tamanho que a gente tem na variável do comprimento para cada linha, né? Então, x é igual a x mais espaço. Então, aqui, nesse incremento, é que nós vamos fazer com que cada vez a linha seja desenhada com um espaço a mais, né? E aí, quando a gente roda o código, então com poucas linhas, nós conseguimos desenhar a quantidade de linhas que nós precisamos. Então agora, tendo conhecimento do loop while, então nosso código não precisa mais ter aquela quantidade enorme de linhas para fazer uma ação repetida. Recordando a função constraint que vimos mais cedo, não podemos atingir nenhum loop finito restringindo o valor do espaçamento a uma faixa positiva de números. E já que estamos falando em incremento, existe um atalho para adicionar ou subtrair uma unidade de uma variável, usando os sinais mais para adicionar e menos para subtrair na operação de atribuição da variável. Outro atalho para qualquer valor de incremento é colocar o sinal da operação antes do sinal de igualdade, que em operação de atribuição não significa igual a, e sim recebe. Esse atalho dispensa a repetição do nome da variável na atribuição. Vamos ver agora como ficam os exemplos que vimos com o while usando o for. Então, a gente tem um código que não tem a estrutura de setup draw e a gente começa com a função size, definindo o tamanho da janela de execução. A gente pinta o fundo com branco. Aqui a gente inicializa 3 inteiros para a posição vertical de cada linha, a distância entre as linhas e o comprimento de cada linha. E aí a gente vem para o menu for, aonde a gente inicializa a variável x e atribui o valor 50. A gente testa se x é menor ou igual a 150. E por último, nós fazemos o incremento da variável x com o valor do espaçamento. E dentro do loop, a gente vai desenhar a linha utilizando a variável x e a variável y para o primeiro ponto, e a variável x e a variável y mais o tamanho da linha para o segundo ponto. Então aqui a gente tem a versão do loop for para desenhar várias linhas. Vamos ver como é que funciona. Perfeito, um código curto e que resolve o nosso problema para desenhar várias linhas. Tem mais uma coisa importante em relação aos loops. Digamos que queremos fazer um loop como esse, exibir cada linha, uma de cada vez, para que possamos ver as linhas aparecerem animadas de cima para baixo. Nosso primeiro pensamento pode ser pegar o loop acima e trazê-lo para um sketch de processamento dinâmico com setup draw. Se lermos o código, parece fazer mais sentido vermos cada linha aparecer uma de cada vez. Configure a janela de tamanho 200 por 200 pixels, desenhe um fundo preto, desenhe uma linha em y igual a 0, desenhe uma linha em y igual a 10, desenhe uma linha em y igual a 20 e por aí vai. Voltando ao vídeo anterior, no entanto, lembramos que o Process não atualiza realmente a janela de exibição até que o final de draw seja alcançado. É crucial lembrar disso ao usar loops while e for. Esses loops servem ao propósito de repetir algo no contexto de um único ciclo de draw. Eles são um loop dentro do loop principal do sketch, o draw. Ou seja,
Todas as etapas dos loops for e while são desenhadas ao mesmo tempo no final do ciclo do draw. Exibir as linhas uma a uma de cada vez é algo que podemos conseguir com uma variável global em combinação com a própria natureza de loop infinito do bem do próprio draw. Por fim, precisamos entender a diferença entre variáveis globais e variáveis locais, o que também é conhecido como escopo de variáveis. Lembra que falamos que as variáveis devem ser declaradas no início do código? Estas são as variáveis globais. Elas estarão disponíveis em qualquer lugar do código, não importando em qual bloco se encontra. Mas variáveis podem ser declaradas em qualquer lugar do código. No entanto, elas devem ser declaradas antes de serem consultadas. Caso contrário, o process acusa que nenhum campo com este nome foi encontrado. O process não sabe o que é, porque nenhuma variável com este nome existe dentro do bloco de código em que você está. Mas o que acontece quando declaramos uma variável dentro de um bloco de código? Neste caso, a variável não estará disponível em todo o código, mas apenas dentro do bloco onde foram declaradas. São as chamadas variáveis locais. Setup, draw, mosePressed e keyPressed, instruções if e loops while e for. Lembre-se que podemos declarar uma variável nos argumentos do loop for, por exemplo, que só estará disponível naquele loop. Então é isso, pessoal. Neste vídeo aprendemos o que são variáveis e os seus tipos, aprendemos a declarar, inicializar e atribuir valores às variáveis, a usar as variáveis, conhecemos algumas variáveis de sistema e a função random, aprendemos o que são expressões condicionais booleanas, conhecemos as funções condicionais if, else e else if, os operadores lógicos e aprendemos a usar as variáveis booleanas. Depois vimos como criar interação com os laços de repetição ou loops while e for. Aprendemos a diferenciar as variáveis globais das variáveis locais e como os loops funcionam dentro do loop principal do bloco draw. No próximo vídeo aprenderemos a criar funções, objetos e matrizes. Esperamos você lá. Vamos codificar! Se você chegou até aqui e gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e assinar o canal Arte Codificada.